que ele possa receber surpresa dos céus. E essa igreja, Pai, ela continuará amando, honrando os seus líderes, os seus pastores, e que a tua bênção esteja na vida do nosso pastor. Que essa igreja esteja reverente nessa noite para ouvir a tua voz e ser ministrada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por estar na presença do nosso Deus e por tudo que Ele nos concedeu neste dia, né? Esse dia, Ele se tornou um dia muito especial na presença do Senhor. Nós somos muito abençoados desde o momento em que nós decidimos a sair de nossas casas, né? E de ir hoje pela manhã lá na Praça de Camaragibe, né? Fazer aquela ação que se tornou uma ação evangelística. Não foi apenas um ato de consagração, mas um momento em que nós podemos abençoar as pessoas ali daquela cidade, um momento em que nós podemos louvar o nome do Senhor, e pessoas foram tocadas, né? Pessoas foram impactadas passando por lá. E não é diferente hoje, né? Sabemos de todas as dificuldades, do deslocamento, né? Sabemos que alguns enfrentaram dificuldades para deslocamento em relação à chuva, né? A gente sabe que deu uma chuvada. O Senhor foi tão bom que nos preservou naquele momento da consagração, e a chuva veio depois, né? Louvado seja o nome dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos presenteou. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, né? Carta aos Colossenses. No capítulo 2, nós vamos nos posicionando. Nós vamos ler 2 versículos e vamos conversar um pouco, né? Vamos ver o que Deus ele vai nos conceder no decorrer desta ministração, tá? Peço que todos estejam atentos, em oração, porque o Senhor ele tem grandes coisas para falar ao nosso respeito. E uma das coisas é de que nós estamos numa outra condição. Então, que nós saímos aqui nessa noite entendendo que nós não estamos mais na condição que estávamos antes, né? Eu não sei, para alguns há minutos, né? Há horas, há dias, mas a condição que você estava não é mais a mesma. O Senhor ele te colocou em um outro cenário, e esse cenário é preciso que você enxergue, porque o Senhor tem grandes coisas a fazer no nosso meio, na nossa vida e na nossa história. Colossenses capítulo 2, versículo número 13 e número 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Todos encontraram? Misericórdia. Então vamos aguardar todos abrirem suas Bíblias. Vamos fazer um exercício. Eu sei que a gente estava em pé, mas vamos ficar em pé nesse momento, né? Amém. Você vai sentar novamente, né? E vai poder se debruçar ouvindo a palavra do Senhor. Amém. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, traz compreensão ao nosso entendimento, traz sabedoria divina sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha nos visitar. Visita a nossa mente, visita o nosso coração, visita o nosso corpo. Sonda, ó Deus, e nos conhece neste lugar e neste ambiente, Pai. Nós neutralizamos, Senhor, tudo aquilo que vier fazer com que a gente não se aperceba da posição em que nós estamos, do lugar que o Senhor nos tirou e já nos colocou. Aleluia. Um lugar firme, uma rocha firme. Jesus Cristo seja sobre nós, conosco, nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Aleluia. Através dessa oração. Amém. Você pode sentar e a gente vai conversar um pouco. Aleluia. Glória a Deus. O título dessa ministração é A Dívida Cancelada. Eu creio. Quando a cruz transformou nossa condição. E eu queria conversar com vocês pensando no seguinte. Imagine um cenário, e eu vou convidar vocês a pensar um pouquinho, né?
e imaginar um cenário em que uma pessoa está com uma dívida, né? Em alguns momentos a gente passou por uma situação como essa, né? SPC Serasa, e aí as ligações, né? Que as pessoas que faziam questão de lembrar e ligar. Você está devendo, você está devendo. Está arrependido. Pensando nesse cenário, né? Pensando nessa situação, vamos imaginar o seguinte: imagine uma pessoa com uma dívida enorme, sem condições de pagar essa dívida, sem condições de ter estratégias para que possa quitar essa dívida, e o prestador, o cobrador, batendo na porta, fazendo grandes coisas e grandes ameaças, e você não tem o que fazer. Essa era a nossa condição. Falando em termos espirituais, né? Porque hoje nós conversamos pela manhã e vimos que Deus, Ele nos tirou daquela condição, né? O pecado que nos deixava morto, né? Separado, e Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. E aí, diante disso, Ele nos colocou em um outro cenário. E aí eu queria te convidar a refletir nessa noite, porque em alguns momentos na nossa vida, nós nos colocamos a pensar como nós pensávamos antes, ou a não vislumbrar ou não enxergar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi conquistado, que foi pago, que já foi adquirido com graça. E aí a gente olha, porque muitas vezes nós queremos nos esforçar tanto, e assim, eu não estou dizendo para levarmos a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, sem consciência acerca dos nossos atos, das nossas atitudes, mas às vezes nós assumimos um comportamento de como se dependesse de nós. E eu quero te falar uma coisa nessa noite: não depende de você, depende do Senhor, e Ele já fez. Glória a Deus. Grandes coisas. Aleluia. Ao nosso Eu respeito. creio, Jesus. E isso já foi gerado na cruz. No momento em que Jesus ele foi crucificado, Ele deixou lá. E ainda o pecado que você pecou hoje, ontem, provavelmente, quase que certeza, certamente você pecará novamente, mas Ele já te remiu. Obrigado, Ele Senhor. já te livrou. Glória a Ele já Deus. te colocou numa posição diferente, uma posição de filho Em e nome de filha. de Jesus. E você é um ser espiritual. Eu quero te Aleluia. convidar nessa noite a ter essa compreensão. Você foi transformado Glória a numa Deus. nova criatura. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como essa pessoa, né, que devia, todos nós estávamos na condição desesperadora, mortos em pecado. Nós estávamos mortos. Possivelmente, provavelmente, e algumas pessoas elas vão dizer aí fora: menino, que invenção é essa? Você está numa igreja, a igreja é inclusiva. Que história, Muna, que história, mulher. Esse negócio é de Deus, né? A gente escuta tanta coisa, né? E aí eu queria te dizer uma coisa: às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar porque elas estão mortas. E às vezes há um entendimento de que fazer de tudo é ser livre, fazer de tudo o que dá na telha, na cabeça, se eu quiser eu faço, é a minha vida. E aí às vezes a pessoa ela não reflete e não percebe que ela está prejudicando a sua própria vida. Quantas pessoas estão numa situação tão complicada no momento, e veja de onde o Senhor nos tirou. Tem pessoas que estão dependentes de álcool, dependentes de vícios, e essas pessoas elas não conseguem se libertar, elas não conseguem sair dessa situação. Aleluia. E hoje o Senhor te colocou num novo cenário, um cenário que você está protegido, que o seu corpo ele não sofre mais interferência externa, interferência que prejudica a sua saúde. Hoje você tem consciência acerca do pecado, acerca das suas atitudes, acerca do que você precisa fazer. E é sobre isso também que a gente vai conversar. Glória a Deus. Eu tinha uma pergunta aqui para fazer, para vocês ficarem reflexivos e pensando no decorrer dessa ministração. O que significa ter uma dívida espiritual cancelada? A gente já tem a experiência, né, de ter nossas dívidas, e aí a gente já paga aluguel, né, e já está devendo no próximo mês. Aí tem o boleto, né, a gente vai lá, parcela 10 vezes no cartão, 12 vezes no cartão, mas aí tá lá, todo mês a lembrança
eita, eu tenho que pagar, né, por conta do meu crédito, para que eu não perca esse crédito, para que não vire uma bola de neve. E aí a gente tem esse entendimento, tem essa percepção acerca da nossa vida física, né, material, carnal, mas acerca da nossa vida espiritual. Você consegue perceber o que é uma dívida espiritual, uma dívida que você não enxerga na sua dimensão ótica e compreensão humana, mas que existe lá em nível espiritual, e essa dívida ela foi paga. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele não lança em rosto o perdão que nós adquirimos, Ele não lança em rosto o que Ele faz por nós, mas Ele traz revelação no Espírito, para que a gente entenda que grandes coisas foram feitas ao nosso respeito, e nós conquistamos grandes bênçãos espirituais na região celestial. Você está sentado dentro de uma região, aqui você enxerga o olho do seu irmão, você enxerga o braço do seu irmão, o cabelo do seu irmão, você vê a roupa que ele está, você sente o aroma, o perfume, mas aqui já se tornou um ambiente espiritual no momento em que nós nos reunimos. Amém, Jesus. Sabe, essa casa ela já foi consagrada, ela é designada casa de oração. Mas quando você entra, e aqui nós vimos já iniciando que onde houver 2 ou 3 eu estarei, existe um compromisso. Aleluia. Existe um Jesus Cristo que é fiel, responsável, e diz: onde houver ali pessoas reunidas no meu nome, eu estou presente. Glória a Deus. Este ambiente ele se transforma, a atmosfera se transforma, você não consegue ver, tem gente que vê, viu? Você não consegue ver, mas existem seres espirituais ministrando sobre este lugar, anjos designados por Deus para estar aqui trabalhando, e o Espírito Santo trabalhando na minha e na sua vida para dizer: você vai vencer, você vai conquistar, você vai avançar, você vai crescer, você vai amadurecer. E você não escuta, você não vê com os seus olhos, mas existe uma grande expectativa dos céus para que você dê certo, para que você seja uma bênção aonde você passar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória. Nos versículos que nós lemos, nós conseguimos compreender e entender que existe uma condição humana. Essa condição que nós percebemos na expressão mortos em pecado. E aí nós temos a parte do texto que diz: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne. Existe uma morte espiritual. Essa morte, ela separava você de Deus, e você estava sem esperança. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Efésios 2 e 1. Separados e sem esperança. E sabe que tem tantas pessoas que nesse momento estão sem esperança. Tantas pessoas que estão mortas porque estavam antigamente dentro de um templo, dentro de uma casa de oração, serviam a Deus com alegria, mas que foram convidadas, algumas foram convidadas a sair com o olhar, com a forma de ser tratado, com as coisas que eram ditas, né? Porque parece que quando a diversidade é percebida dentro da igreja, aí as pessoas começam com muita ênfase, né? Pregando e pregando contra, e dizendo: é pecado, vai para o inferno. E muitas pessoas não conseguem viver dentro de um ambiente em que elas estão sendo lançadas verbalmente no inferno, em todos os cultos, né? E aí é bem interessante que aconteceu uma situação recente de um casal gay que foi para uma igreja, né, e fizeram um story, né, e hoje todo mundo faz esses momentos, né, de reels, e divulga muito a vida, e eles foram para a igreja, e depois a igreja em peso viralizaram o perfil deles, né, falando que Deus ele não aceita, e depois a igreja fez todo um pronunciamento, todo um protocolo. Então só basta perceber a diferença, a diversidade, que as pessoas elas já começam a se posicionar contra. E aí, vamos ver o que Efésios 2, 1 diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Nós estávamos mortos.
Nós não tínhamos esperança. Sem esperança, nós vivíamos como nós queríamos, ou éramos conduzidos dentro do nosso ciclo de convivência. E aí as pessoas, elas, vamos. E aí a gente vai, né? E era uma Maria vai com as outras. Nós estamos aqui e como ser humano, nós temos algumas necessidades e o ser humano ele precisa de lazer, precisa de se divertir. Mas aí as nossas diversões, elas não nos levavam mais a Deus. Elas não nos aproximavam mais de Deus. Existia um vazio. E hoje, esse vazio ele é preenchido através de Jesus. Glória a Deus. Como o pecado ele aprisiona uma pessoa. Nós vivemos em uma cultura que relativiza o pecado. E ao relativizar o pecado, ela banaliza algumas orientações e recomendações. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela chama de morte. Há caminhos que levam à morte. E Jesus, em um outro momento, disse: o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida. Aleluia. E não é só vida. Glória a Deus. É uma abundância. Glória a Deus. Aleluia. Sabe aquilo que você imagina e diz: nossa, eu quero ser feliz? O Senhor ele diz: venha, veja e seja feliz. Aleluia. Seja tocado, tocada. Aleluia. Saia daqui regozijando e dizendo: o império das trevas não tem domínio sobre a minha vida, porque a minha vida pertence a Cristo, e em Cristo eu sou novo, nova. Em Cristo eu experimento em profundidade de uma alegria e de uma paz que não se explica em manuais, em filosofias, em literaturas. Não se explica aquilo que você vive no sobrenatural. E o Senhor nos convida nesta noite a entrar nessa dimensão, mergulhar no íntimo e no profundo e experimentar de profundidade sobrenatural na nossa Glória a vida. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí nós entendemos um pouco a condição humana, é a condição humana. E aí vem outra questão, e essa questão é a mais importante, é a questão que realmente tem validade, é a questão que realmente impacta as nossas vidas, que é a intervenção divina. Vivificados com Cristo, Aleluia. Deus agiu, Ele permanece agindo, Ele permanece fazendo. Deus está em constante movimento, tocando as nossas vidas, impactando as nossas vidas. Você consegue perceber quando a terra estava informe, e a palavra ela declara que a terra estava vazia, a porção seca que você enxerga, que você passeia, que você desfila, que você anda, que você pula, essa porção seca ela não existia. Existia a face de águas, e o Espírito Santo estava em movimento sobre a face das águas, e o Senhor, com o seu poder e com a palavra liberada, Ele disse: haja, e o que existe passou a existir pelo poder do Senhor, pela palavra liberada do Senhor. E da mesma forma nós testificamos em espírito e percebemos que existe uma intervenção divina, e Ele interviu na sua vida, Ele interviu na sua história. Você estava caminhando, o Senhor entrou no meio da história, tocou em você e disse: até aqui, porque agora estou iniciando um novo projeto, estou preparando a minha vontade para esta vida, estou fazendo coisa sobrenatural na vida deste e desta. Oh, glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Deus os vivificou com Cristo. Eu creio. Não foi você. Se existe um desejo,
algo bom em você. Foi Ele que colocou primeiro. Ele disse: vai acontecer, eu vou fazer, eu vou tocar, eu vou curar, eu vou resgatar, eu vou salvar. Lá em Isaías o Senhor diz: eu Senhor, eu sou o Salvador, fora de mim não há salvação. Eu remi, eu resgatei, eu salvei. Ele chegou em você e disse: estou eu agindo nele e nela. Aleluia! Louvado seja Deus. A graça, a iniciativa é de Deus, não nossa. Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. A iniciativa é de Deus, não é nossa. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia. E sabe, quando a gente vê aqui Paulo escrevendo, parece até que ele está vendo, e parece que ele entrou em contato com Jeremias, né? E aí Jeremias lá: Senhor, as causas, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E aí vem ele revelando e dizendo: olha, todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pois pela graça vocês são salvos. Amém. É um dom gratuito. A gente vai ver algumas pessoas aí fora falando: olha, você precisa se esforçar mais. E a gente troca, a gente coloca a responsabilidade no outro de uma intervenção divina. Nós precisamos colocar na dependência do Senhor a nossa situação, a nossa vida, derramar a nossa vida na presença do Senhor e fazer como aquela mulher que derramou o bálsamo. Nós podemos exalar o perfume, né? Foi falado aqui quinta-feira sobre o perfume, né? O aroma que nós estamos exalando diante do Senhor, diante da presença do Senhor. O diácono Guilherme trouxe uma explanação tão poderosa, algo tão profundo. Eu acho que foi gravado, não foi, Jéssica? Muito em breve no Spotify vocês vão poder escutar a ministração. Amém. Glória a Deus. Abençoados. Amém. O Senhor, Ele fez algo sobrenatural nas nossas vidas e nós podemos nos posicionar sendo derramados diante da presença dEle, nos derramarmos em oração, em adoração, entregando nossa vida, nossa dependência dEle, dizendo: Senhor, eu sinto que eu preciso melhorar. Louvado seja Deus. Eu coloco nas tuas mãos. Me ajuda, Espírito Santo. Aleluia! E esse Deus que já interviu na sua vida, Ele permanecerá intervindo. Eu creio. Quantas vezes forem necessárias. Glória a Deus. Seja Aleluia. aperfeiçoado em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Mas, dito isso, nós podemos perceber o seguinte: reconhecer que nós não merecemos a nova vida que nós temos. E também, como nós podemos perceber ou como a sua vida mudou depois de Cristo? Será que vocês podem olhar, rebobinar, né? Meu tempo era da fita cassete, tá? Videocassete, a gente ia lá, rebobinava, né? E era um processo, porque a gente pegava e alugava fita, né? Para assistir filme, e aí a gente tinha que pegar e rebobinar novamente, né? Voltar para entregar, porque senão pagava taxa. Né? Chegava lá, minha gente, tem gente aqui que faltou o tempo do smartphone, a gente segue misericórdia, Senhor. Tanta lembrança, vem logo essa lembrança. Como a sua vida mudou após Cristo? Muita coisa aconteceu. Amém. Muita coisa aconteceu. Obrigado, Jesus. Mas eu quero dizer que não ficou só nisso, não. Oh, Grandes coisas glória. foram feitas. É. Muita coisa ainda vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Uma revolução acontecerá na sua vida, Aleluia. na sua história. Você não será mais lembrado ou lembrada pelo seu antigo nome, mas você será lembrada pelo que Ele fez na sua vida, Aleluia. na sua história. Alguém vai olhar e dizer: olha o que Deus fez na vida dele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia! Nós conversamos sobre a intervenção divina. Ele veio, Ele chegou. E parece aquele texto, né, que Jesus disse:
Quando vem um valente, né, dentro de uma casa e chega um mais valente que ele e resolve o que precisa ser resolvido. A dívida cancelada, o perdão radical. Ele nos perdoou todas as transgressões. Aleluia. Tendo cancelado a escrita da dívida. A escrita da dívida, a lei condenava a nossa culpa, né? Romanos 3, 23. Aleluia. A escrita da dívida. Voltando ao SPC Serasa. Imagina quando a gente vê lá tal nome, né? E aí as pessoas ficam e dizem nome sujo. E aí você tá lá e aí vê protestado, cartório. E aí isso traz uma angústia tão grande, né? E aí nós tínhamos essa escritura informando que nós éramos devedores, grandes devedores. Mas aí essa escrita que nos condenava e nos mostrava a culpa, ela foi cancelada. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe que esse texto ele fala de uma condição e de uma situação e diz: olha, todos pecaram e estão destituídos. Não tem mais possibilidade, não tem oportunidade. E no período da pandemia eu fiquei muito escandalizado, porque eu vi algumas instituições religiosas a partir do posicionamento dos seus líderes religiosos falando sobre a pandemia. E a gente sabe que toda a situação atual, todo momento que nós vivenciamos em comunidade, em sociedade, sempre vai ter algum especialista, sempre vai ter algum estudioso, algum líder se posicionando, expressando a sua opinião, né? Às vezes de forma muito assertiva, às vezes de forma muito equivocada. Glória a Deus. E quase sempre equivocada. Jesus, fala do teu povo. E aí, esses líderes se posicionando, e eu fiquei tão angustiado com uma situação de jornal, né? De estar lá, quando você vê, aí aparece, né, aquela informação. E aí uma pessoa, um líder religioso se posicionando, dizendo: isso tudo é por conta da homossexualidade. Aí você olha e diz: poxa, a pessoa tem essa compreensão, essa percepção, e coloca a culpa na comunidade homoafetiva, e dizer que é a culpa. E o texto lá em Romanos, ele é muito claro e diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória do Senhor. Mas aí o Senhor nos ligou novamente a Ele. Aleluia. E não há quem peça a nossa ligação com Ele. Glória a Deus. Porque nós precisamos entrar num estado novo, porque nós somos uma nova criatura. E quem é nova criatura, ele se apercebe e ele começa a se identificar e a se utilizar dos recursos necessários para que ele cresça e avance naquilo que ele está se propondo a viver. E nós vamos ver também que a palavra de Deus, e o próprio Paulo ele vai recomendando e dizendo que nenhuma condenação há Aleluia. para aqueles que estão e que andam em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E ele vai dizer que é um discernimento que é um discernimento espiritual. É uma ligação e uma intimidade em que o Espírito ele revela o Espírito de Deus. Aleluia. Porque é o Espírito de Deus que testifica que nós somos filhos de Deus. Então não se surpreenda se você estiver andando no caminho e alguém olhar para você lá fora e dizer: é mentira, você não vai, é mentira, você é uma farsa. Isso não vai lhe abalar. Amém. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai revelar a você e vai Glória a dizer: Deus. meu filho, minha filha, Jesus Cristo te justifica. Amém. Aleluia. Jesus Cristo te comprou. Glória a Deus. Jesus Cristo entregou a sua vida por você. Glória a Deus. Você é novo, você é novo. Está sobre você uma oportunidade concedida para você viver uma nova vida. Amém. Aleluia. Essa escrita cancelada, Cristo pagou o preço. Isaías 53:5. É preciso nós falarmos, né?
foi cancelado. E de que forma aconteceu? A gente sabe, humanamente falando, as formas de fazer acordo, de quitar dívidas. Mas aí quem pagou essa conta? Jesus. Ele pagou o preço. Ele, porém, foi traspassado por causa dos nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos. Aleluia! Glória a Deus! Glória seja teu nome, Jesus. Ele foi transpassado. A gente falou hoje de manhã e lembrou do texto em que Jesus ele cita que Deus amou o mundo. João 3,16. É um texto áureo, né? Todas as pessoas elas conhecem esse texto. A gente vê muitas ministrações e pregações, as pessoas citando 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a gente precisa entender que se nós cremos no Senhor, nós já temos da parte dele uma resposta. Não é desejo de Deus que você pereça. A gente vê no versículo 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém, glória a Deus. Enquanto as pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor, enquanto as pessoas estão evangelizando e evangelizando de uma forma equivocada, já lançando as pessoas no inferno e dizendo engula, abaixo, e se você não fizer assim assado, você vai para o inferno, e elas não estão mostrando Jesus, porque o próprio Jesus diz que não é desejo do Senhor. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém. E aí ele vai falando mais um detalhe. Este é o julgamento, versículo 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E Jesus explicando e dizendo que são as nossas escolhas que nos condenam. É o nosso posicionamento que nos condena. É a forma que nós levamos a nossa vida que nos condena. Não é Jesus. Ele já fez a parte dele. Ele pagou a nossa Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Não viva mais sobre a culpa do legalismo. Sobre culpa ou legalismo. Não viva mais. Aleluia. Aleluia. Não viva mais. Não saia Glória a daqui Deus. com sentimento de culpa. Aleluia. Não saia daqui dizendo que você precisa virar um super crente. Vai botar uma fardinha de super crente. Não saia daqui dessa forma. Glória a Deus. Saia daqui reconhecendo e dizendo: Senhor, grandes coisas o Senhor fez por mim. O Senhor me livrou. O Senhor me comprou. Aleluia. O Senhor me lavou. Glória a O Deus. Senhor pagou o preço, pagou a minha dívida. Saia daqui na condição de filho e de filha restaurado na presença do Senhor e declarando: grandes coisas Ele fez por mim. Quem consegue entender faz e tem a mesma atitude da mulher samaritana que ouviu em uma conversa, num diálogo simples com Jesus, e que ele começou a conversar com ela e falando: olha mulher, nós estamos falando de coisas terrenas. Aquele que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas eu tenho uma água viva, e aquele que beber vai jorrar dentro do seu interior essa água viva e não vai ter mais sede. E aí ela disse: eu quero essa água da vida. E aí Jesus aprofunda o discurso, entra na intimidade, no íntimo, no profundo, resolve as coisas que precisam ser resolvidas, conversa com ela em intimidade, revelando o seu íntimo e oculto. E depois disso, essa mulher sai diferente, anunciando a cidade, falando para as pessoas que possivelmente não estariam andando com ela, falando para as pessoas que possivelmente não dariam crédito a ela, mas algo diferente aconteceu, porque as pessoas elas disseram: nós vamos orar, e elas creram apenas pelo que ela falou. E depois que chegaram lá, elas olharam e disseram: nós criamos porque ouvimos você falar, mas agora nós estamos vendo o Senhor colocar sobre a tua boca um braseiro, o Senhor trará sobre a tua boca credibilidade, o Senhor trará sobre a tua boca
partir de você, a partir da sua vida e da sua história, pessoas serão impactadas, pessoas chegarão ao Senhor, pessoas, elas vão ser tocadas por Ele, a partir do que o Senhor fez com você. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia! Não viva mais. Oh, glória! Não viva mais por legalismos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você já aceitou que a dívida foi paga? Aceite. Amém, Jesus. Foi paga. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Você, irmão, irmã, que olha, ainda fica com aquele peso. Ai, Senhor. Ai, meu Deus. Eu não tenho mais jeito. Eu não sei mais o que fazer. Não é você que vai fazer, amado, amada. Não é você que vai fazer. Entenda uma coisa. No dia de hoje, Ele já fez. Aleluia! Glória a Deus. Viva por fé. Eu não estou vendo pelos meus olhos físicos, carnais, mas eu estou vendo pelos olhos espirituais. Está feito. Glória a Está Deus. consumado. Aleluia! Já foi restaurado. Aleluia. Já foi limpo. Já foi transformado. Ele já fez algo grande na minha vida e na minha história. Aleluia! Estamos caminhando para a finalização. E nós temos mais um tópico. A cruz. O lugar da solução. Ele removeu, cravando-a na cruz. O simbolismo da cruz, que representa a justiça e misericórdia, e se encontra no texto de Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Romanos 5 e 8. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Aleluia! Cristo morreu em nosso lugar, Glória a Deus. apesar de sermos Obrigado. pecadores. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Exaltado. Lugar de solução. Exaltado tu és. A cruz não foi derrota, mas triunfo sobre o pecado. Colossenses 2:15. Aleluia, Jesus. Colossenses 2:15. Então, Colossenses 2:15. Aleluia, Jesus. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você recorda do tempo em que você estudava história. Algumas pessoas elas têm acesso, né, a partir também do curso que elas fazem. Existia um grande espetáculo, né? Os romanos tinham uma política de pão e circo, em que gladiadores, né, pessoas estavam ali no espetáculo e as pessoas se degladiavam, né? Existia também um espetáculo público em que cristãos eles foram jogados em covas de leões, né, em situações de risco. E existia um prazer no espetáculo nessa questão. Existiam as autoridades que se divertiam. E nós vemos nesse texto que as autoridades foram despojadas. E isso se tornou um espetáculo público. E o Senhor triunfou sobre todos os governos, Aleluia. sobre todas as autoridades. Glória a Deus. O Senhor se destacou. Louvado E de seja forma o nome de Jesus. escandalosa e extraordinária, Eu creio. Ele impactou o mundo. Amém. Ele nos alcançou e nos deu a oportunidade de viver nele, nas regiões em que nós estamos sentados agora. Aleluia. Nós precisamos dar uma resposta à graça. Viva como alguém redimido. Aleluia. Nós temos um desafio: abraçar a cruz como um símbolo de esperança
e não de vergonha. Aleluia. Nós vamos louvar e eu quero te convidar a entrar no nível de adoração nesse momento, conversar com o Senhor, a refletir no que foi falado nessa noite e a se posicionar nessa noite. Se posicionar de uma forma tal em que você vai sair daqui diferente. Você não vai olhar para a direita, não vai olhar para a esquerda. Se você olhar, você não avança. Olhe para Jesus. Olhe para Ele nessa noite. Diga: Senhor, eu percebo o que foi feito por mim para que eu estivesse vivendo algo novo, viva o novo de Deus. Que essa semana seja uma semana frutífera para você e que você seja revestido do Senhor, da força do seu poder. Deus está se oferecendo a cancelar sua dívida hoje. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Se você deseja fazer uma aliança com o Senhor e receber essa oração e publicamente e dizer: Senhor, Glória a Deus. eu tenho buscado, eu tenho tentado, mas eu sei que não tem nesse momento nada que preencha Aleluia. a minha vida, o meu coração e que me traga a saciedade. Ele está aqui para saciar a fome que você tem de Deus. O espaço que só Deus ele pode ocupar. Jesus está aqui para ocupar. Você pode vir aqui à frente no momento em que você quiser e receber uma oração entregando sua vida a Jesus. Você pode ficar sentado nesse momento, mas eu quero te convidar a conversar com Deus. Você será tocado por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito, Ele agirá de uma forma sobrenatural na sua vida. Se ligue nos céus. Não há nada que impeça o trabalhar e o agir do Espírito Santo na vida dos filhos e filhas de Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
Do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Nosso diácono Daniel está se organizando para fazer a distribuição dos alimentos. Você pode sentar nesse primeiro momento, enquanto o nosso irmão ele vai fazer a distribuição. E a gente vai refletir um pouco. Paulo ele traz recomendações e orientações acerca da ceia. Na Igreja Nova Esperança Recife, nós não fazemos essa distinção e a proibição. Você pode cear, você não precisa já ter sido bem batizado, você não precisa ter sido batizado. Nós entendemos que este ato, e aí a diferença é que nós precisamos ter a consciência do que nós estamos fazendo. Amém. Nós, no encontro como esse, no momento como esse, estamos anunciando a morte do Senhor. Obrigada, Jesus. Mas não é apenas anunciar a morte, porque esse ato trouxe dor ao Senhor. Louvado Esse seja ato Deus. castigou o Senhor. Mas não é sobre a morte apenas, mas é sobre a ressurreição. O que Ele fez, porque nada na mesma terra pôde segurar o Senhor. Glória a Deus. Ele ressuscitou. E todas as vezes que nós nos reunimos, nós anunciamos publicamente que foi por mim, foi por você. Aleluia. Que Ele se entregou. Glória a Deus. E ao fazer isso, Ele nos deu um novo espaço, uma nova vida. Nós refletimos um pouco na ministração de que a dívida ela já foi paga, e nós reconhecemos e entendemos que essa dívida já foi paga. Glória a Deus. E ao entender tudo isso, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós temos uma nova vida. Amém. Aleluia. Que nós reconhecemos o seu governo, o seu poderio, que nós discernimos e entendemos que Ele nos comprou, nos salvou, nos remiu
E esse espaço e essa porta é aberta para todos Amém. nós. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Glória a Deus. Todos em pé. Nós temos aqui esse cálice. Eu vou pedir a ajuda da obreira Thalita, né? Ela parece uma comissária de bordo fazendo as instruções. Ele é destacável, tá? Você não precisa ter medo em destacar no primeiro momento. Cuidado para não destampar a primeira tampinha, tá? Você vai destacar e aí você vai perceber que está lacrado a parte do cálice e a parte do pão. Você abre, vai ser o primeiro que nós vamos pegar o pão, que representa o corpo de Cristo. E nós vamos tomar todos juntos, tá? Então não vamos nos antecipar, vamos esperar uns pelos outros. A recomendação é essa. E depois, com o cálice de vinho, você vai tirar devagarzinho, tá? Nós vamos esperar e para que não haja incidente, né? Acidentes nesse momento. O Senhor, ele marcou um encontro com os seus discípulos e nas prévias da sua morte, ele reuniu e ceou com eles e declarou, dizendo, ao levantar o pão, isto é o meu corpo, o corpo que foi entregue por vós. E sabe, quando ele fala isso, ele reflete e entende o que foi falado lá em Isaías, que ele foi transpassado, Louvado seja Deus. Obrigado. que ele foi moído, Glória a Deus. ele sofreu. E realmente a nossa dívida era enorme e ele pagou o preço em sacrifício. A sua carne ela foi perfurada ao seu lado e desse lado saiu água. Para a nossa purificação. Ele nos prometeu a vitória e nunca nos deixar sós. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus. Obrigado, E Pai. todas as vezes que nós estamos aqui, além de nós já refletirmos que Ele está presente, Aleluia. e quando nós fazemos esse ato, Ele está dizendo, eu estou com você. Amém. Aleluia. Eu estou alimentando você mais uma vez. Oh, glória. Eu estou lhe dando forças e condições para você prosseguir por mais 30 dias, quantos dias forem necessários. Glória a Eu Deus. estarei segurando na sua mão. Eu estarei indo no caminho de Emaús para te Amém, Jesus. dizer e te tornar a ir pela rota Obrigado. que eu te recomendei. Glória a Deus. Aleluia. Eu estarei entrando no cenáculo, eu estarei me apresentando, eu estarei Oh, fazendo, glória. promovendo a Aleluia. minha paz na sua vida e na sua história. Aleluia. Eu creio, Senhor. É o Senhor dizendo e declarando todos os dias para as nossas vidas. Amém, Jesus. Eu Aleluia. estarei convosco. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Este pão simboliza o corpo de Cristo e nós apresentamos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos esse ato e entendemos o quão importante é e o quão sério é. Então, Senhor, neste momento, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós colocamos diante do Teu altar, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E sabemos, o Senhor vai nos conduzir. Aleluia. E o Senhor nos dará a vitória. Creio, oh, glória. Todos podem comer juntos. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado. Glórias a ti. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para sempre. Tu és santo, Senhor. Santo, Aleluia. santo. Eterno, fiel, poderoso. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Soberano. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor, foi tudo que dissestes. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Nós recebemos vida, vida, Senhor. Nós recebemos vida, vida. Obrigado. De modo semelhante, o Senhor ele tomou um cálice em suas mãos e ele repartiu. E nós percebemos
que Ele até nesse momento nos ensina a repartir. Ele repartiu com os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele deu graças a Deus e nós também damos graças ao Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele disse aos seus discípulos: bebam dele todos vocês. Glória a Deus. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de Louvado muitos seja Deus. para perdão dos pecados. Eu digo que até agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que naquele dia em que beber o vinho novo com vocês Aleluia. no reino do meu Pai. Amém, Jesus. Aqui nós temos informações muito importantes. O sangue da nova. Glória a Deus. E não é apenas nova. Porque às vezes o novo chega na nossa vida e nós estamos vivendo dentro de uma época e de uma geração em que o novo se torna obsoleto em questão de um tempo tão mínimo. E aí ele diz, há mais de 2000 anos atrás: é uma nova aliança que eu estou fazendo. Louvado Aleluia. seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus, para sempre. Exaltado tu és. Ah, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. É uma nova aliança e eterna. Dentro das experiências que nós temos de acordos, de contratos, de alianças que são feitas, muitas vezes nós nos decepcionamos. Mas essa aliança, ela é inquebrável. Ele está dizendo: Aleluia. eu não abro mão de declarar que é eterno Aleluia. o relacionamento que eu me propus Amém. a fazer com Glória você. a Deus. Obrigado, Pai. É eterna a aliança e o Amém, contrato que eu fiz com você. Aleluia. Obrigado, Senhor. E a outra informação que é muito importante é que ele diz que ele fez esse ato com seus discípulos, que para ele seria aquele momento, mas que haveria um novo momento e uma nova oportunidade em que nós estaríamos juntos com ele. Oh, aleluia. Porque a eternidade, ela pulsa dentro de você, e a eternidade testifica de algo que vai acontecer lá na frente. Obrigado, Jesus. A igreja entrando pelas portas, Aleluia. ceando com o Senhor Glória a Deus. e celebrando uma grande festa Aleluia. de vitória e vida Aleluia, glória a nova Jesus, com ele é os fiel. santos. Amém, Jesus, eu creio. O Senhor elegeu você. Obrigado, Senhor. Ele constituiu você como filho, como filha. Aleluia. Você consegue entender isso? Perceber que Ele adquiriu você e disse: você é meu. Amém, Jesus. Você é meu. Glória a Deus. Aleluia. Você é minha. Aleluia. Você não está abandonado. Oh, glória. Louva Você está sob Deus. a minha coordenação, a Eita, minha aleluia. proteção, sobre os meus cuidados. Aleluia. Um Deus que se importa com os seus e que cuida Amém. de mim e de você. Aleluia. Eu quero te convidar a trocar o seu cálice. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Troque seu cálice. Nesse gesto, louvado seja o nome do Senhor. Pai, Amém. Glória a Deus. Aleluia, fiel é Deus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a nós Jesus. declaramos o que foi proferido em Isaías e foi proferido por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o Louvado pecado do seja mundo. Deus. Aleluia. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, Eita. eles se tornarão brancos como a neve. Aquilo que é impossível aos homens não é impossível para ti, Senhor, porque não há nada impossível para o Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aquilo que nós olhamos e dizemos não pode mudar, o Senhor muda, Eu creio. porque não há quem peça. Eu creio, Glória a Deus. Ah, Senhor, fale comigo. Quando o Senhor Verdade, Jesus. pedirá, Eu creio em ti. quem impedirá o agir de Deus? Oh, glória. Eu creio. Tomar esse Aleluia. sangue, este suco que representa
o sangue de Cristo. Aleluia. Receba força, receba ânimo e alegria no Espírito. Todos podem tomar juntos. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Senhor. Oh, Senhor. Dança. Ousadia do Os pecados carregou e de culpa os tirou.